Quando os primeiros raios do dia tocam suavemente a terra, algo dentro de nós desperta, um anseio por recomeçar, por viver com mais fé e propósito. A cada amanhecer, Deus nos oferece uma nova oportunidade de alinhar o coração com as promessas eternas que Ele liberou sobre os seus filhos. Não é apenas mais um dia, é uma chance celestial de reposicionar nossos pensamentos, entregar nossas preocupações e declarar com ousadia que a provisão do céu é real, abundante e disponível. O Salmo capítulo 27 não é apenas um clamor de confiança. É um cântico de vitória para aqueles que colocam sua esperança no Senhor. Neste salmo, aprendemos que mesmo diante de batalhas e escassez, existe uma fortaleza espiritual que nos sustenta, uma luz que não se apaga, uma presença que garante direção, proteção e abundância. Hoje, abrimos nossa alma para essa verdade poderosa e convidamos você a permanecer conosco até o final desta oração, porque cada palavra proclamada será como uma chave espiritual que destrava portas de bênçãos, sabedoria, livramento e provisão divina. Não perca este momento de conexão profunda com o céu. Vamos orar. Senhor, nesta manhã em que a Tua luz se levanta sobre nós, colocamos diante de Ti tudo o que somos e tudo o que desejamos ser. Declaramos que Tu és a nossa fortaleza, nosso refúgio seguro em meio às tempestades e o nosso provedor em tempos de necessidade. Assim como está escrito no Salmo capítulo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Tomamos posse desta palavra e proclamamos que nenhuma sombra de escassez, medo ou insegurança dominará nossos pensamentos. Sabemos que prosperidade verdadeira começa no Espírito e se manifesta quando confiamos plenamente na Tua presença. Por isso, pedimos que cada área da nossa vida seja tocada por Tua mão generosa, que o nosso caminho seja iluminado e que nenhuma porta que conduza ao Teu propósito se mantenha fechada diante de nós. Conduze-nos, Pai, pelo caminho da justiça, para que sejamos encontrados em fidelidade, mesmo quando as circunstâncias gritarem o contrário. Ensina-nos a ver com os olhos da fé, mesmo quando o cenário parecer deserto, mesmo quando os recursos faltarem, mesmo quando a esperança parecer distante. Que a nossa boca continue proclamando: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, como está escrito no Salmo capítulo 27, versículo 3. Que esta segurança seja viva em nós, que a confiança no Teu agir seja maior do que qualquer instabilidade visível, e que sejamos sustentados pela rocha que é Cristo, imutável e fiel em todo o tempo. Te exaltamos, Senhor, por cada provisão que já chegou até nós, por cada porta que já foi aberta, por cada vez em que experimentamos o Teu cuidado sem merecer. E te pedimos, continua derramando favor sobre os nossos dias, continua nos cercando com Tua misericórdia, continua plantando sementes de abundância em nossa história. Queremos crescer em sabedoria, administrar bem o que temos em mãos e reconhecer que cada centavo, cada talento, cada oportunidade vem do Teu coração generoso. Que a nossa gratidão seja o alicerce da multiplicação e que onde antes havia escassez, floresça colheita dobrada. Colocamos diante de Ti nossos sonhos e projetos, todos os planos que estão guardados no íntimo do nosso ser, aqueles que ninguém conhece, mas que ardem em nosso espírito como brasas acesas pela fé. Pedimos que nos dês direção, que alinhes nossas intenções com a Tua vontade e que sejamos guiados não por ambições egoístas, mas por propósitos eternos. Abre as portas que ninguém pode fechar, fecha as que não vêm de Ti e prepara o nosso caráter para suportar as bênçãos que virão. Que cada degrau que subirmos seja firmado em integridade, humildade e obediência ao Teu Espírito. Guarda os nossos passos da distração e do engano. Que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneçamos firmes, com os olhos fixos em Ti, Autor e Consumador da nossa fé. Livra-nos de investimentos errados, de alianças precipitadas, de caminhos que prometem ouro, mas escondem armadilhas.
Dá-nos discernimento espiritual para saber o tempo de agir e o tempo de esperar. Que possamos andar com prudência, sabendo que a verdadeira prosperidade é fruto de obediência, trabalho diligente e confiança no Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Derrama sabedoria sobre nossa mente e estratégias criativas sobre nossos negócios. Que tudo o que fizermos prospere como árvore plantada junto a ribeiros de águas, como está escrito no Salmo capítulo 1, versículo 3. Que nossas mãos sejam produtivas, que nossas ideias sejam inovadoras, que a excelência nos acompanhe em cada projeto, reunião, venda e execução. Que a nossa reputação seja marcada pela verdade, pela generosidade, pela pontualidade e pelo temor ao Senhor. Que onde formos, a tua luz brilhe através de nossas ações, trazendo crescimento, honra e oportunidades que venham diretamente do céu. Pedimos que o Senhor nos livre do medo da escassez, da ansiedade financeira e do peso das comparações. Que não olhemos para a prosperidade alheia com inveja, mas com inspiração, reconhecendo que o mesmo Deus que abençoa um, deseja abençoar a todos que o buscam com sinceridade. Que saibamos esperar o tempo certo de cada colheita, com o coração cheio de esperança e os joelhos dobrados em perseverança. Porque tu és Deus de tempo perfeito, e em ti não há atraso, há ensino, preparação e cuidado até que chegue o momento exato. Fortalece a nossa fé para que não desanimemos nos dias difíceis. Quando faltar o pão, que não falte louvor. Quando a conta não fechar, que o nosso coração não feche a porta da adoração. Quando as respostas demorarem, que não deixemos de declarar: eu creio no Deus que provê, porque sabemos que até nos vales tu és Deus, e que tu permites o processo para revelar a tua glória na provisão. Que sejamos como Abacuque, que mesmo não vendo o fruto na videira, ainda assim exulta no Senhor e se alegra no Deus da sua salvação. Pai, colocamos diante de ti nossas famílias. Cobre nossos lares com tua paz e prosperidade. Que a mesa nunca falte alimento, que a casa nunca falte comunhão, que o coração nunca falte esperança. Abençoa as decisões financeiras do nosso lar. Ensina-nos a sermos bons administradores, a vivermos com generosidade e a construirmos um legado que honre teu nome. Que possamos ensinar nossos filhos a confiar em ti e a buscar primeiro o teu reino, sabendo que todas as coisas nos serão acrescentadas. Declaramos em fé que a tua bondade e a tua fidelidade nos acompanharão por todos os dias. Que cada contrato seja assinado sob a tua direção. Que cada passo profissional seja dado com sabedoria vinda do alto. Que cada desafio financeiro se transforme em testemunho de provisão. Acreditamos em milagres, em colheitas inesperadas, em surpresas do céu. Que nossos olhos estejam atentos para perceber os pequenos sinais do teu agir e que jamais percamos o brilho no olhar por causa das pressões da vida. Abençoa nossos filhos com sabedoria, discernimento e proteção em todos os caminhos. Que sejam guardados da corrupção deste mundo e cresçam como flechas preparadas, destinadas a cumprir um propósito eterno. Que a bênção do Salmo capítulo 127 seja sobre eles. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Que sejam prósperos na mente, no espírito e em tudo o que realizarem. Que sejam respeitados, amados e que caminhem cercados de boas amizades, oportunidades justas e valores firmes. Abençoa o nosso trabalho, Senhor, e cada ambiente onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que o favor do céu esteja sobre nós, nos corredores das empresas, nos encontros de negócios, nas vendas, nas propostas e negociações. Para aqueles que estão desempregados, abre portas com urgência, traga direcionamento e uma nova estação de crescimento. Que todos que buscam oportunidades encontrem, e que a tua provisão seja manifesta através de canais inesperados, surpreendentes e generosos. Estende tua mão poderosa sobre a nossa saúde, sobre cada célula, órgão e sistema do nosso corpo. Repreende todo espírito de enfermidade, toda dor, toda inflamação,
todo diagnóstico opressor, cura os que estão hospitalizados, restaura os que lutam em silêncio. Que a tua promessa se cumpra, eu é que te sararei, como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Que sejamos cobertos pelo teu sangue e que a tua paz traga vida onde havia desânimo, cura onde havia dor e força onde havia cansaço. Livra-nos do espírito de dívida, da opressão financeira e dos laços do consumismo desenfreado. Que saibamos viver com propósito e equilíbrio. Que tenhamos contentamento no que temos hoje e visão para construir o amanhã. Ensina-nos a sermos generosos sem perder o senso de responsabilidade e a investir em coisas que realmente importam: família, valores eternos, vidas que precisam de socorro. Que nosso bolso e nosso coração caminhem juntos, sempre em obediência ao teu Espírito. Que todo recurso que passar por nossas mãos seja bênção e nunca maldição. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas servos fiéis que usam os recursos como ferramentas para fazer o bem. Dá-nos inteligência financeira, sabedoria para investir, coragem para economizar e sensibilidade para ajudar. Que o teu Espírito nos conduza a ser multiplicadores do bem, onde tudo o que tocarmos prospere com propósito. Retira de nós toda mentalidade de miséria, de escassez, de sobrevivência. Ensina-nos a pensar como filhos do Rei, herdeiros das promessas, participantes da abundância celestial. Que nossas palavras reflitam fé, que nossos pensamentos alimentem esperança e que nossos olhos vejam com clareza aquilo que estás preparando para nós. Que o medo do futuro seja substituído pela confiança no teu cuidado eterno. Guarda os nossos relacionamentos de todo interesse egoísta, de toda manipulação, inveja e contenda. Que saibamos discernir as pessoas que caminham conosco por propósito e não apenas por conveniência. Que a prosperidade não destrua nossas alianças, mas fortaleça os vínculos verdadeiros. Que nunca esqueçamos que o bem mais valioso são as pessoas que caminham conosco, os laços que não se compram e os afetos que vêm de ti. Capacita-nos a sermos generosos, mesmo em meio a limitações. Que não esperemos ter muito para começar a compartilhar. Que possamos ser resposta para orações alheias, canal de milagres na vida de quem precisa. Que onde houver fome, levemos pão. Onde houver tristeza, levemos consolo. Onde houver desespero, levemos esperança. Que a prosperidade que buscamos comece no nosso espírito, se manifeste nas nossas atitudes e reflita o caráter de Cristo. Que sejamos conhecidos por nossa integridade e fidelidade em tudo o que fazemos. Que em cada venda, em cada contrato, em cada promessa, sejamos fiéis como o Senhor é fiel. Que a confiança nos siga como sombra e que sejamos referência de honestidade em tudo o que realizarmos. Que os frutos da nossa vida revelem a raiz do teu reino plantada em nós. E mesmo quando tudo parecer difícil, quando o recurso faltar, quando a conta estiver no vermelho, quando a resposta não chegar, que possamos dizer com ousadia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, como está no Salmo capítulo 27, versículo 4. Porque se estivermos na tua presença, nada nos faltará. Se estivermos em ti, temos tudo. Se estivermos seguros no teu amor, já somos ricos. Senhor, queremos te pedir que continues a renovar em nós a força de sonhar, de recomeçar e de acreditar que o melhor ainda está por vir. Que os dias passados não definam nossos limites e que nenhuma frustração antiga nos paralise diante do novo que o Senhor deseja fazer. Cremos que, assim como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19, tu estás fazendo algo novo, algo que já está surgindo mesmo que ainda não o percebamos. Abre nossos olhos para ver os sinais, para reconhecer as oportunidades e para abraçar com fé aquilo que ainda não temos nas mãos, mas já é nosso em promessa. Que possamos caminhar com ousadia e coragem, mesmo quando o cenário parecer contrário, mesmo quando os ventos forem contrários, mesmo quando parecer que estamos sozinhos. Fortalece a nossa confiança
pois está escrito em Salmo capítulo 27, versículo 14: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Que essa espera seja ativa, cheia de fé, de louvor e de preparo. Que cada dia seja usado com sabedoria, como sementes lançadas no solo certo, regadas pela esperança e aguardando a colheita que não falhará. Aumenta em nós o senso de propósito, para que não vivamos apenas correndo atrás de conquistas passageiras, mas alinhados com os céus, conscientes de que cada talento que temos veio de Ti e deve voltar a Ti em forma de frutos. Que onde formos, sejamos instrumentos de paz, trabalhadores do bem, promotores da verdade e portadores da luz. Que nossas conquistas sejam testemunhos vivos de que há um Deus que abençoa aqueles que andam nos seus caminhos com integridade e fidelidade. Que não percamos tempo com comparações, nem deixemos nosso coração ser invadido por frustrações alheias. Que a nossa corrida seja leve, porque confiamos na direção que o Senhor nos deu. Que o sucesso do outro não seja ameaça, mas inspiração. Que possamos aprender com quem prospera, estender a mão a quem está caído e lembrar que o verdadeiro tesouro não está nos bens acumulados, mas no quanto conseguimos tocar e transformar vidas ao nosso redor com aquilo que já possuímos. Não nos deixes cair na armadilha da pressa que atropela o processo. Que tenhamos paciência para esperar o tempo da colheita, fé para continuar mesmo quando não vemos e humildade para reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Que o nosso coração permaneça submisso, sensível ao Teu comando, disposto a ser moldado, ainda que isso custe o nosso conforto, porque sabemos que toda poda antecede um crescimento mais forte, mais frutífero, mais duradouro. Pedimos que os céus se abram sobre os nossos caminhos e que a Tua mão nos conduza com precisão divina. Que nenhuma porta aberta por Ti seja desperdiçada e que toda distração que tenta nos tirar do foco seja anulada. Que tenhamos domínio próprio para dizer não ao que parece bom, mas não é Teu, e coragem para dizer sim ao que parece difícil, mas é o que conduz ao Teu propósito. Que sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra que nos confiaste. Derrama sobre nós o espírito de excelência, para que tudo o que fizermos, por menor que seja, seja feito como para o Senhor. Que nossa postura, nossa fala, nossas atitudes e até os detalhes invisíveis sejam guiados por honra, zelo e verdade. Que sejamos conhecidos não por fama ou números, mas por caráter, consistência e frutos que permaneçam. Que a nossa trajetória seja marcada pela Tua presença e que o êxito que vier nunca nos roube a essência. Que o nosso lar seja lugar de descanso, de ideias criativas, de conselhos sábios e de acordos firmados com paz. Que cada ambiente da nossa casa seja consagrado a Ti. Que nenhum espírito de divisão, contenda, desorganização ou escassez encontre espaço entre nós. Levanta, Senhor, muros de proteção ao redor da nossa casa e derrama um óleo novo sobre os nossos relacionamentos. Que a harmonia reine, que o perdão seja constante e que a presença do Teu Espírito seja perceptível em cada cômodo. Ensina-nos a ser gratos com o que temos hoje, sem deixar de sonhar com o amanhã. Que nosso contentamento esteja enraizado na certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Que aprendamos a valorizar os pequenos começos, os processos silenciosos e os milagres invisíveis. Que possamos reconhecer Tua mão até mesmo nos dias difíceis e saber que cada passo está sendo usado para nos moldar, fortalecer e capacitar para algo muito maior. Derrama sobre nós um espírito de organização e sabedoria para lidar com as finanças. Que saibamos onde investir, como economizar, quando gastar e quando esperar. Que toda semente plantada seja multiplicada segundo a Tua vontade. Que saibamos ouvir a Tua voz até nas decisões simples do cotidiano. Que os impulsos sejam domados pela razão santificada e que a ansiedade não nos leve a desperdiçar o que o Senhor já confiou em nossas mãos. Guarda a nossa boca de palavras de derrota, murmuração ou incredulidade.
Que de nossos lábios saiam apenas declarações de fé, esperança e alinhamento com as promessas do alto. Que aprendamos a falar como quem já crê, como quem já viu no Espírito aquilo que ainda não aconteceu na matéria. Que cada palavra seja como flecha profética, acertando o futuro e preparando o terreno para o que virá. Que não falemos por emoção, mas por convicção firmada em Ti. Livra-nos de toda forma de autossabotagem, de comportamentos que repetem ciclos de fracasso, de decisões que nos afastam do centro da Tua vontade. Que os traumas do passado não ditem as escolhas do presente. Que possamos identificar os padrões que precisam ser quebrados, os laços que precisam ser cortados e os pensamentos que precisam ser renovados. Que sejamos livres para viver a plenitude que o Senhor preparou, sem amarras, sem bloqueios e sem medo de prosperar. Enche-nos de criatividade, inspiração e disposição para começar o que precisa ser feito. Que não deixemos para amanhã os planos que já receberam o Teu sim. Que a procrastinação não nos roube o destino, que a dúvida não nos paralise e que a preguiça não nos seduza. Dá-nos coragem para iniciar, força para continuar e fé para concluir. Que sejamos trabalhadores diligentes, construtores de sonhos que glorificam o Teu nome. Guarda nosso coração de toda soberba que vem com o sucesso e de toda amargura que vem com a frustração. Que sejamos humildes nos dias bons e firmes nos dias maus. Que o nosso caráter seja forjado pelo fogo da santidade, não pela opinião dos homens. Que não vivamos por validação externa, mas por convicção interna. Que a nossa identidade esteja segura em quem somos em Ti, e não no que temos ou deixamos de ter. Livra-nos do medo do fracasso, da vergonha dos recomeços e da prisão das expectativas alheias. Que possamos falhar com coragem, levantar com fé e continuar com alegria. Que cada queda nos ensine, cada desafio nos fortaleça e cada porta fechada nos redirecione. Porque confiamos que o Senhor escreve histórias maiores do que nossos planos e que nada do que nos acontece escapa do Teu olhar soberano. Que possamos semear esperança por onde passarmos, que sejamos generosos com palavras, atitudes e ações. Que possamos enxergar a necessidade do outro mesmo quando estivermos carentes. Que a nossa abundância comece na alma, transborde no espírito e se materialize em generosidade prática. Que a prosperidade que desejamos seja também a que promovemos na vida dos outros. Que o nosso descanso seja reparador, livre da ansiedade do dia seguinte. Que possamos dormir com a consciência tranquila, sabendo que tudo está sob o Teu controle. Que os pensamentos se aquietem, que a alma se renda e que a paz guarde o nosso interior. Que os sonhos sejam proféticos, que a noite seja um tempo de revelação e que a esperança seja renovada ao amanhecer. Que cada ciclo de sono seja também um ciclo de restauração. Que hoje seja um marco, um divisor de águas. Que algo invisível seja rompido e algo poderoso comece a florescer. Que a fé se expanda, que o céu se mova, que a atmosfera mude, que tudo que estava travado comece a fluir, que tudo que estava retido comece a se mover. E que possamos viver aquilo que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que esse poder nos invada, nos direcione e nos transforme. Que a luz da Tua presença continue brilhando sobre nós, dissipando toda sombra de dúvida, toda confusão e todo desânimo. Que cada passo seja iluminado pela Tua palavra, como está escrito em Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que não tomemos decisões baseados no medo ou na pressa, mas guiados pela direção que vem do alto, com a certeza de que mesmo quando não entendemos, o Teu plano é sempre melhor do que o nosso. Que tudo aquilo que começou como uma semente de oração floresça como um testemunho visível. Que as palavras lançadas ao céu hoje retornem como resposta amanhã. Que a nossa fé não se limite ao que vemos,
mas se estenda até aquilo que só o teu Espírito pode revelar. Que tenhamos sensibilidade para perceber o mover invisível, reconhecer o sopro divino e valorizar cada detalhe da tua fidelidade nas pequenas e grandes coisas. Que nenhuma distração nos tire do propósito, que nenhuma crítica nos faça recuar e que nenhum aplauso nos desvie da essência. Que permaneçamos focados, conectados com o teu Espírito, atentos à tua voz, firmes na missão que o Senhor nos confiou. Que não sejamos conduzidos por emoções, mas pelo discernimento que vem da intimidade contigo. Que a nossa constância seja maior do que qualquer resistência. Que o nosso espírito se mantenha em adoração contínua, mesmo nas tarefas comuns do cotidiano. Que lavar a louça seja louvor. Que atender uma ligação seja ministério. Que responder um e-mail seja serviço com excelência. Que tudo o que fizermos, façamos como expressão de gratidão, entrega e reverência. Que a tua presença seja real até nos detalhes mais simples da nossa rotina. Porque não há secular para quem caminha com o sagrado habitando dentro de si. Que possamos reconhecer os sinais do céu mesmo quando eles parecerem pequenos. Que um reencontro, uma ligação inesperada, uma nova ideia ou uma resposta silenciosa sejam reconhecidos como direção divina. Que não sejamos cegos espiritualmente diante dos milagres do cotidiano. Que possamos testemunhar, glorificar e compartilhar o que o Senhor tem feito em nossa história, para que outros também creiam e sejam alcançados. Que a nossa fé seja firme como a rocha, inabalável como o Monte Sião, constante como o teu amor. Que nos dias bons não nos esqueçamos de ti, e nos dias difíceis não deixemos de confiar. Que o nosso relacionamento contigo não dependa das circunstâncias, mas seja firmado na cruz, sustentado pela tua graça e moldado pelo teu Espírito. Que nossa aliança contigo seja viva, profunda e eterna, não por interesse, mas por amor. Que a prosperidade que buscamos nunca nos afaste da simplicidade. Que saibamos andar entre os grandes sem esquecer dos pequenos. Que saibamos vestir a excelência sem perder a humildade. Que sejamos instrumentos do céu entre os homens, servos disfarçados de líderes e canais de bênçãos em todo lugar. Que sejamos reconhecidos não pelo que possuímos, mas pela paz que carregamos, pela presença que carregamos, pelo fruto que produzimos. Que nenhuma injustiça nos roube a esperança, que nenhuma traição nos tire a alegria, que nenhum atraso nos roube o foco, que mesmo diante de portas fechadas continuemos a semear, que mesmo diante de negativas continuemos a louvar, que mesmo diante do silêncio continuemos a caminhar, porque sabemos que o Senhor trabalha no invisível, opera no oculto, age no íntimo e prepara o cenário antes mesmo de nos revelar. Que a nossa boca profetize vida, que nossos olhos enxerguem além da superfície e que nosso coração jamais se acostume com o ordinário. Que vivamos em expectativa constante por aquilo que os céus ainda vão liberar. Que sejamos como sentinelas atentos, como atalaias posicionados, como filhos que confiam no Pai. Que nossas decisões hoje abram caminho para os milagres de amanhã e que, em tudo, o teu nome seja glorificado. Que cada semente de fé lançada no silêncio do nosso coração encontre solo fértil para florescer no tempo certo. Que não desprezemos os dias de preparação, os processos invisíveis, os bastidores da nossa história. Que possamos entender que o invisível precede o visível e que aquilo que ainda não se manifestou já está sendo estruturado nos céus. Que sejamos pacientes com os tempos de Deus, firmes na espera e constantes na obediência, porque sabemos que a colheita dos justos nunca falha. Que a nossa sensibilidade espiritual seja restaurada, para que possamos discernir com clareza os ambientes, as decisões e as pessoas que nos cercam. Que o Espírito Santo seja sempre o nosso conselheiro principal, aquele que sussurra direções no íntimo, que revela o que os olhos não veem, que protege o que ainda nem entendemos, que tenhamos ouvidos treinados para reconhecer a voz do pastor e pés prontos para seguir mesmo quando o caminho for desconhecido. Que os nossos dons sejam ativados e usados para servir,
edificar e transformar vidas. Que aquilo que carregamos dentro de nós não fique adormecido por medo, negligência ou insegurança. Que sejamos despertados para fazer o bem, para multiplicar talentos, para semear palavras de vida, para viver de forma intencional e relevante. Que o nosso dom não seja usado para vanglória pessoal, mas para glorificar o nome de Jesus em tudo o que realizarmos. Que a maturidade espiritual cresça em nós de forma sólida e profunda. Que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer discurso bonito ou por promessas vazias. Que nossa fé seja firmada na palavra, testada no deserto e fortalecida na intimidade. Que não vivamos de emoção, mas de convicção. Que cada dia em Tua presença nos faça amadurecer mais, abandonar infantilidades e crescer em discernimento e sabedoria. Que toda raiz de incredulidade seja arrancada do nosso coração. Que não sejamos céticos diante das Tuas promessas, nem duvidemos do Teu agir só porque ainda não vimos o cumprimento. Que sejamos como Abraão, que, esperando contra a esperança, creu, como está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 18. Que possamos crer com os olhos da fé, declarar com os lábios da fé e caminhar com os pés da fé até que tudo se cumpra, mesmo que tudo pareça contrário. Que todo ciclo de perda seja encerrado, que a estação de escassez se transforme em tempo de abundância e que aquilo que foi roubado nos seja restituído com juros de glória. Que toda área da nossa vida que sofreu atrasos, que foi paralisada ou sufocada por opressões, seja agora liberada pelo poder do Teu nome. Que a Tua restauração venha com força, que a Tua justiça se manifeste, que o tempo de cantar volte e que a colheita seja maior do que tudo o que foi semeado com lágrimas. Que sejamos livres da influência do medo disfarçado de prudência, da timidez disfarçada de humildade e da incredulidade disfarçada de realismo. Que sejamos ousados como leões, confiantes como guerreiros, obedientes como servos e apaixonados como filhos. Que o nosso caminhar seja cheio de autoridade, de leveza e de identidade. Que o mundo veja em nós a diferença de quem vive sob a direção do céu. Que os nossos olhos sejam lavados de toda mágoa, ressentimento ou desconfiança que as experiências do passado deixaram. Que não carreguemos peso além do necessário, que não permaneçamos em prisões emocionais que impedem o fluir da Tua graça. Que perdoemos com liberdade, com profundidade, com verdade. Que a cura emocional venha como um rio sobre nosso interior, levando embora toda a amargura e abrindo espaço para o amor recomeçar. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.